Ok, alunos do oitavo ano, então esse é o vídeo Matemática Gráfico, exercício do dia 16 do 10 da 12ª atividade. Eu vou resolver aqui com vocês dois exercícios para você verificar. Só lembrando que na atividade 11 eu pedi para você relacionar quais são os tipos de gráficos que eu posso construir. Aí da página 66 à página 69 aparece lá os tipos de gráfico, né? Coluna, barra, setores, gráficos de linha, múltiplas estradas, pictogramas, cartogramas, infográficos, etc. Aí lá na página 69, eu vou fazer o exercício 8. Abra aí, referente a esse dia aqui, tá? Deixa eu ver. Então, aí. Vamos fazer o exercício 8 e o 11. Ok? Deu uma cola aí pra você. Vamos lá, no exercício, abre o seu livro, acompanhe comigo, eu vou ler aqui o enunciado do exercício. Se você está olhando aí no livro, deixa eu só mostrar aqui rapidamente. Tem umas respostas aqui, mas não vai. Esse exercício aqui, ó. Certo? Tem um gráfico aí do lado, a gente vai fazer outro. Exercício 8. Então o exercício diz assim, observe o gráfico ao lado. Você tem um gráfico ao lado, que o título lá vem Desmatamento da Mata Atlântica entre 2015 e 2016. Aí você tem no eixo Y, você tem as hectares. No eixo horizontal você tem os estados e a quantidade de hectares que foi desmatado. Na letra A, ele pergunta o seguinte. Então vamos lá, exercício 8 da página 69. Letra A. Na letra A ele pede o seguinte, ó. Ele faz o seguinte, ó. Considere um hectare igual. Então ele estava assim. Primeiro fazer uma hectare igual a 10.000 metros quadrados. É um hectare. Aí ele a área de um campo de futebol e a área do campo. Um campo futebol é igual a 10.800 metros quadrados. Essa informação ele está dando aí, tá? Aí ele pergunta assim, ó. 10.800. O equivalente a quantos campos de futebol aproximadamente foi desmatado em cada estado? Aí você tem o gráfico aí do lado que indica, assim, ó, PR Paraná, 3.453 hectares, Bahia, 12 mil e tantos, Piauí, 3.125, Minas Gerais, 7.410. Você está vendo aí no seu livro aí. Aí ele quer saber essas quantidades equivalem a quantos campos de futebol. Para fazer isso, eu tenho que descobrir quantas hectares são 10.800 metros quadrados. Vou fazer uma regra de 3 simples. Então, vou lá aqui, ó. Uma hectare é igual a 10 mil metros quadrados. 10.800 metros quadrados vai ser x hectares. Certo? Multiplicando cruzado, ó. X vai ser igual a 10.800 dividido por 10.000. Regra de 3, tá? O que eu vou fazer? Multiplicando cruzado, ó, esse valor é igual a esse dividido por aquilo lá. Mas eu divido certinho aqui, só para você. Multiplicando cruzado que eu falei, né? Então vai ficar, ó, 10.000 vezes x é igual, uma vez isso aqui, 10.800. Não estou usando as unidades só para colocar aqui, né? Então x é igual a 10.800 e esse 10.000 vem multiplicando aqui, ó, dividindo por 10.000. Vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Aí vai ficar 108 dividido por 100. Quando eu divido por 100, por 10, eu desloco a vírgula para a esquerda. Duas casas, uma, duas. Então isso vai ficar 1,08 EC de hectares. Então um campo de futebol equivale a uma hectare, 1,08 hectares. Aí ele quer saber assim, ó. Lá no Paraná, né? PR, Paraná, desmatou 3.453 hectares. 3.453 EC de hectares.
Isso equivale a quantos campos de futebol? Você só vai fazer o seguinte, ó. Se um campo de futebol equivale a 1,08 hectares, 3.453 equivale a quantos hectares? Eu vou fazer uma regra de 3, né? Então, assim, ó, um campo, aqui é campo, de futebol equivale a 1,08 hectares. Quantos campos de futebol equivale a 3.453 hectares? Vou fazer a mesma coisa, multiplicar cruzado, vai ficar 1,08, x é igual a 3.453, x é igual a 3.453, dividido por 1,08. Ou seja, para descobrir quantos campos de futebol, é só você pegar a quantidade de hectares que foi desmatado e dividir pelo valor de hectare que corresponde a um campo de futebol. Estou fazendo esse aqui para o Paraná primeiro, depois você vai ver que o resto é fácil. Né? Você faz essa divisão, pode usar a calculadora aí, 3.453 dividido por 1,08, vai dar 3.197. 3.197 campos de futebol, certo? Aí depois é só você fazer o outro processo. Não vou deixar você fazer, não vou deixar. Aí o outro processo, o quadrinho ficou curto aqui, né? Então, por exemplo, Bahia. Aí depois da Bahia você só vai pegar assim, ó. Lá no gráfico da Bahia tá assim, ó, 12.288 dividido por 1,08. Então isso vai dar 11.378 campos. Bahia, depois da Bahia vem Piauí, PI. No gráfico, se você olhar Piauí, são 3.125 dividido por 1,08. Piauí vai dar 2.894 campos de futebol. E aí, em Minas Gerais, mesma coisa, ó. MG de Minas Gerais, 7.400, apertadinho aqui, né? 7.410 dividido por 1,08, isso vai dar 6.861 campos de futebol. Você entendeu, né? Um campo de futebol equivale a 1,8 hectares. 1,08 hectares. Então, se eu derrubei 3.000, por exemplo, 3.458 hectares, quantos campos de futebol cabe aqui dentro? 3.197. E assim por diante, tá? Coloque aí, organize um pouquinho melhor no seu caderno. Essa é a letra A. Beleza? Vou fazer a letra B agora. Então, eu já vou deixar aqui o gráfico pronto para você da letra B. Essa aqui é a letra B, tá? Do exercício 8. Na letra B do exercício 8 está pedindo assim, ó, construa um gráfico de barras com os dados obtidos no item A. No item A a gente obteve os valores de quantos campos de futebol cada estado já tinha desmatado. Aí colocando no gráfico aqui. Eu já deixei construído, só vou explicar para você como é que foi, né? Usa a sua linha, linha do seu caderno para cada espaço assim, ó. Você faz uma linha, pula, faz outra linha, entendeu? Ó, usa uma linha de caderno, aí pula, usa outra. Aí você risca uma vertical, essa horizontal. Aqui eu coloquei os estados, Paraná, Bahia. Aí cada linha representa o Paraná e você pinta essa linha, entendeu? Deixa um branco, Bahia, Piauí, etc. Outra coisa, o gráfico sempre tem que ter o título. Qual é o gráfico está falando de quê? Equivalência entre quantidade de campos de futebol e desmatamento da Mata Atlântica. Esse é o título do gráfico, tá? Aqui vai ser os estados, aqui vai ser campos de futebol. Eu dividi de 2.000 em 2.000, ó. Espaços iguais. Que eu estou fazendo a mão livre, tá? Mas você tem condições aí. 2.000, 4.000, 6.000, etc. 12.000. Aí quando você fizer isso, ó, pulando uma linha, ó, um espaço de linha, outra linha, vai ficar mais, o seu gráfico vai ficar melhor aí no seu caderno. Correto? Aí eu coloquei aqui, ó, Paraná, os valores que a gente encontrou lá na letra A, você tem aí, é só voltar o vídeo. Foram 3.197 campos de futebol, tá? Entra aqui, ó, mais de 2.000, quase um pouquinho mais de... Aqui eu coloquei um pouquinho mais, né? Pode ser um pouquinho para cá. Então 2.000, 3.000 vai estar aqui no meio, né? É verdade. 197 vai estar aqui. Bahia foi 11.000, então, ó, 10.000, no meio aqui 11.300 e pouco, quase chegando em 12. Piauí 2.800, 2.000...
3.000 no meio, um pouquinho antes. Em Minas Gerais, 6.000, 6.800, quase 7.000 no meio aqui, ó. Então 6.800, um pouquinho mais, tá? Então observaram, coloca no seu caderno aí. Vamos lá para o próximo exercício, que o próximo exercício é o exercício 11. Deixa eu só conferir, acho que é isso. 11 da página 70. Então vamos lá, ó. E o exercício 11, eu já coloquei aí isso, depois eu vou explicar como a construção do exercício. Então o exercício 11 diz assim, ó. A consultoria economática realizou uma pesquisa para verificar os lucros de algumas empresas brasileiras que possuem ações negociadas na Bolsa de Valores. Os dados obtidos foram registrados no gráfico de colunas a seguir. Aí você tem um gráfico aí, você está na página 70, está vendo o gráfico aí, né? O título do gráfico, lucros de algumas empresas, 100 bilhões de reais. Eu tenho o lucro do lado, as barras, os anos, 2014, 15, 16, e eu tenho os valores. Aí depois ele pede assim, agora faça o que pede. Construa um gráfico de linha com as informações do gráfico acima. Então, em vez de ser um gráfico de barra, a gente fez um gráfico de linha com as mesmas informações. Eu coloquei aqui o lucro, vou dar a mesma dica que eu fiz lá, ó. Usa a linha do seu caderno. Uma linha, outra linha, outra linha. Aí fica mais fácil para você, mais claro para você. Então aqui eu dividi de 5 em 5, ó, 5, 10, 15, 20, 25. Aqui os anos, ó, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 anos. E aí eu vou colocar os valores. Se você olhar, os mesmos valores, ó, 2014, 11,7 bilhões. 11,7 está acima de 10, né? Mais ou menos aqui, ó. Quase 12, né? Ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí eu marco um pontinho, ó. Depois 2015, lá, você vai lá no gráfico, tá? 8,3, 8,3, um pouquinho aqui, ó, 5, 8,3, 8,5. Os mesmos valores que você tem no gráfico de coluna, você está fazendo aqui. Aí coloca o ponto aqui, ó, 2017, 17,7, 2018, 15,16, que vai estar quase próximo de 15, um pouquinho a mais. E 2019, 22 mil, entre 20 e 25, está um pouquinho acima, ó, 22 mil. Então 20, 21, 22, 23, 24, 25, tá aqui a posição. Se posiciona aproximadamente aí na posição certa. Depois é só ligar os pontos, ó. Tá. E aí eu tenho um gráfico de linha. Esse gráfico, o que ele vai mostrar para mim? É a resposta da pergunta. Vamos, a letra B, vamos colocar aqui já, a letra B dá para finalizar aqui, ó. Letra B, a pergunta é: em que ano o lucro da empresa foi maior? Tá claro aqui, né? Ó, lucro maior, 2019. E na letra C, ele pergunta o seguinte, ó. O que é possível observar em relação ao lucro dessa empresa nesse período? Como é que foi o lucro? Ó? Baixou, subiu um pouquinho, subiu, baixou, subiu. O que aconteceu aí? Oscilou, tá? Oscilou. Ou variou. Ok? Olhando para o gráfico, dá para fazer essa interpretação. Então, eram esses dois exercícios aí sobre o tópico de gráficos aí. Esse era, então, o vídeo do dia 16. Qualquer dúvida, pergunte lá no grupo. Um abraço.